Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem. No nosso encontro de hoje, nos nossos futuros encontros, né, mais ou menos aí umas 6, 7 partes dessa aula, nós vamos estudar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós vamos ver aí os principais pontos do conhecido ECA, vamos pegar os principais artigos e fazer um esqueminha bem didático para você que não é da área do direito, possa também absorver o maior número possível de informações. Tudo bem? Então, pessoal, quando nós conversamos hoje sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos que ter em mente que muito antes disso, do Estatuto, nós já tínhamos algumas disposições previstas nas legislações anteriores. Claro que muitas vezes o menor sob um tipo de tutela diferente, agora hoje esse menor já devendo ser chamado ou de criança ou de adolescente, assumindo uma outra postura de titular de direitos. Então, veja aqui, nós tínhamos dentro da evolução da criança e do adolescente no país, nós tínhamos uma fase que nós chamamos de fase de absoluta indiferença, em que a nossa legislação brasileira, ela não tinha nenhum tipo de preocupação, de diferenciação das crianças, adolescentes e pessoas adultas. Vejam, elas não recebiam proteção alguma, elas eram considerados, na verdade, por parte do Estado, como objeto de proteção estatal. Ou seja, naquela época, nessa fase da indiferença, a criança ou adolescente ela não era titular de nenhum direito. Ela era ali um objeto a ser protegido pelo Estado, em que, na verdade, quem regia ali os interesses dessa criança ou desse adolescente era exclusivamente o pai. Por isso, gente, essa nomenclatura de pátrio poder, justamente de poder do pai, era o pai quem exercia o poder sobre seus filhos, adolescente ou criança, e isso era tratado em uma relação de dono e objeto. Veja que a criança e o adolescente, elas não tinham nenhuma titularidade de direitos, ok? E aí, veja, depois dessa fase, que é a fase da indiferença absoluta, nós temos a fase da mera imputação criminal ou do direito penal diferenciado. E aí, veja, como que funcionava aqui? Nós tínhamos até uma referência entre a crianças e adolescentes, mas nós não tínhamos nenhum tratamento diferenciado com relação a essa criança ou a esse adolescente. Então, o que acontecia? A criança e o adolescente saíram da absoluta indiferença, vieram para o nosso sistema jurídico brasileiro sujeito de direitos, mas veja, eles não tinham nenhuma proteção especial por serem crianças ou adolescentes. Aqui, na verdade, a legislação ela se preocupava tão somente com questões referentes ao direito penal. Maravilha? Agora, veja que nós tínhamos também, nessa época, uma previsão de idade diferenciada para a punição, que era de 9 e 14 anos. E tínhamos um estabelecimento prisional diferenciado. Agora, é óbvio que desde aquela época, nós com problemas de locais para encarcerar essas pessoas, o que acontecia? Esses adolescentes e crianças entre 9 e 14 anos, eles acabavam sendo colocados juntamente com os adultos. Nessa época também, o que acontecia? O juiz ele podia aplicar a pena com base no discernimento penal em relação à criança de qualquer idade. Como assim, gente? Ora,
Por exemplo, tinha um critério etário de 9 a 14 anos, beleza, mas aí o juiz pensava assim, poderia pensar assim, essa criança tem 9 anos, mas ela já tem uma maturidade acima dessa idade. Então, eu vou colocá-la em tal estabelecimento para ela cumprir a pena dela. Então, veja que o juiz ele flutuava. Então, o que nós tínhamos, portanto? Uma fase da absoluta indiferença, em que crianças e adolescentes eram objeto de proteção do Estado. Depois, a gente entrou nessa fase aqui, em que havia previsão para a criança e para o adolescente, contudo, somente com relação aos aspectos de imputação do direito penal. E aí nós tínhamos logo em seguida a fase tutelar. Aqui sim já começa a surgir duas leis que começam a tratar sobre a criança e o adolescente. Mas veja, nós não tínhamos nessa preocupação nenhuma norma protetiva. Nós tínhamos, ao contrário, mecanismos de repressão a essas crianças e adolescentes. Então, o que acontecia? Essas crianças e adolescentes que, eventualmente, se encontrassem ali em conflito com alguma disposição da sociedade, ela era retirada do convívio social. Então, veja que aqui, na fase tutelar, até havia uma tutela, mas essa tutela, veja, a criança e o adolescente, eles eram vistos como risco ao convívio social. Claro, aqueles que eventualmente infringissem alguma regra estabelecida da época. Mas veja que o avanço aqui foi simplesmente com relação à existência de duas leis tratando especificamente da criança e do adolescente. Maravilha? E aí, dentro dessa fase tutelar, portanto, como são duas normas, nós tínhamos a primeira, que é o Código de Melo Matos, e aí veja como que funcionou esse código. Ele era trabalhado junto com um abrigo. E aí o que acontecia? Nós tínhamos uma doutrina que era chamada de doutrina da situação irregular ou doutrina do menor. Lembra menor infrator, que muitas pessoas ainda utilizam essa nomenclatura? Veja, isso surgiu lá em 1927. Essa terminologia menor foi trazida dentro dessa legislação. E aí, veja, o que acontecia nesse juizado de menores? Nós tínhamos simplesmente um trabalho para crianças abandonadas, órfãos e delinquentes. E aí todas essas pessoas, sejam crianças ou adolescentes, elas eram encaminhadas para esse abrigo. E aí veja, nesse caso aqui, finalmente, a criança e o adolescente deixaram uma posição de sujeito de direito, mas em que elas, na verdade, eram uma ameaça de alguma forma ao convívio social, e agora aqui elas passam a ser sujeitos de proteção. Mas veja, sob uma perspectiva do que nós chamamos de doutrina da situação irregular. Então, veja, o que acontecia na época, portanto? Se constatava se essa criança era abandonada, o adolescente era um órfão, ou se eram delinquentes, e essas três categorias de pessoas, elas eram institucionalizadas nesse abrigo. Então, era constatado que elas estavam em uma situação irregular e que, portanto, em razão disso, elas tinham que ficar ali abrigadas. Perfeito? Agora, depois do Código de Melo Matos, nós temos o Código de Menores. Veja, em 29, o Melo Matos trouxe a nomenclatura menor e aí houve um aprimoramento no segundo diploma, que é o Código de Menores. Praticamente
foi uma reprodução do Código de Mello-Matos, ou seja, aqui a criança e o adolescente eram tratados com a questão da situação irregular, mas dessa forma ainda sujeita de direitos, mas veja, esse direito dela, de proteção dela, vinculado a ela ser uma órfã, delinquente ou criança. Então, elas tinham uma tutela no abrigo, mas ainda ali aquela tutela trabalhada com essa estigmatização das 3 categorias. Perfeito? E aí nós tivemos, portanto, aqui no Código de Menores, a consolidação da doutrina da situação irregular. Perfeito? E aí veja como que funcionava essa doutrina da situação irregular. Primeira questão, ela trazia nesse código medidas de recuperação, ou seja, aplicavam essas medidas para qualquer ato que era considerado um comportamento desviante, mesmo que esse comportamento desviante ele não fosse considerado crime quando praticados por adultos. Então, veja, exemplo lá da época do Código de Menores, perfeito? Se você tinha ali um adolescente, por exemplo, de 16 anos, 15 anos, praticando sexo, isso era um comportamento desviante. Inclusive, quando praticado por adulto, não era considerado criminoso. Mas veja, esse adolescente ele era tratado como delinquente e, portanto, ele ia sofrer essa medida de recuperação. Perfeito? Agora, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos medidas de proteção e temos medidas socioeducativas, que são medidas de recuperação, de certa forma, mas não são tratadas com essa noção de comportamentos desviantes. Tudo bem? Então, essa era a primeira medida ali, a primeira característica principal desse Código de Menores. Depois, nós tínhamos uma abrangência relativa, ou seja, esse Código de Menores trabalhava apenas com aqueles que se encontrassem em situação irregular. Quem são eles? Delinquentes, órfãos, crianças, são as 3 principais categorias. E aí, veja, depois a característica de que o Código de Menor trabalhava com discriminação, ou seja, nós não tínhamos ação contra adolescentes de família rica, pois eles não eram considerados em situação irregular. Ou seja, no final, esse Código de Menores, ele se aplicava tão somente para a categoria de pessoas pobres, tá? Então, são lá essas características. Além dessas, nós temos também amplos poderes do juiz de menores, porque o nome de menores, porque do Código de Menores, em que o juiz ele tinha uma função tutelar, judicial e normativa. Normativa no sentido de que, se não houvesse uma lei para determinada situação, esse próprio magistrado ele poderia inovar ali para julgar aquele caso. E nós tínhamos, para além disso, no Código de Menores, a possibilidade de afastar criança por impossibilidade financeira dos pais. A gente vai ver depois que o ECA de hoje ele proíbe afastamento exclusivamente por questão financeira. Já o Código de Menores não. Por quê? Como ele trabalhava com essa doutrina da situação irregular, ele considerava que se a família não conseguia cuidar da criança, ela estava em uma situação irregular. E aí, veja, como o objetivo ali não era preservar a convivência,
mas sim preservar, suponhamos, a vida daquela criança, o Código de Menores ele permitia o afastamento unicamente com base nessa situação, nessa vulnerabilidade econômica dos pais, ok? E aí, veja, ultrapassados, portanto, essa fase do Código Melo Matos e do Código de Menores, por isso o nome, né, menor, nós adentramos, portanto, em uma nova era, que é a fase da proteção integral. E aí, veja, a fase da proteção integral iniciada a partir da promulgação da Constituição de 88, que, inclusive, sofreu muita influência da Convenção sobre os Direitos da Criança. Inclusive, o Ministério Público teve um papel fundamental na sua confecção. Com a inauguração da fase da proteção integral, aí sim, crianças e adolescentes passam a ser sujeitos de direitos, ainda que não estejam naquele rol que o Código de Menores tratava como situação de risco. Então, você ali, né, nós tínhamos ali na doutrina... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar, fazer um convite muito especial, aliás, para você do Rio de Janeiro, que vai fazer o concurso para o Agente Educador 2 da Secretaria Municipal de Educação. Nós aqui da La Concurso, nós elaboramos aí um curso muito competitivo, que atende às 3 disciplinas, língua portuguesa, matemática e ECA. Este curso super competitivo, é um curso aí com bastante profundidade, por apenas 10 parcelas de R$15. É isso mesmo, R$150 você vai ter esse super curso, fazer esse investimento, prazo de acesso 120 dias. Além disso, nós temos aqui o nosso Personal Coach, que eu estudo em regime de metas, que começa no dia 15/4, inclusive se quiser matricular antes, já temos aulas disponíveis para vocês. Papo reto, se você cumprir o Personal Coach, assistir às nossas videoaulas, seguir as orientações pedagógicas do nosso professor, eu tenho certeza absoluta que você estará muito competitivo e estará disputando reais vagas no dia 16 de junho da prova do Agente Educador. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Quer fazer sua matrícula? Tem um link aqui embaixo, você pode clicar e se matricular no nosso curso online. Ok, pessoal? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique like.